E eu acredito que cada uma das minhas conquistas, elas não foram determinadas somente pela minha força, pela força do meu braço, né, como diz a Bíblia. Eu acredito muito que Deus viu a intenção do meu coração, que não era um título para vaidade. A minha infância sempre foi marcada por muito cuidado, né? Eu sou muito grata aos meus pais, porque eles sempre se importaram muito com a minha formação, a minha educação, da minha irmã também. Foi muito marcada também por um gosto muito grande de estudar. Desde muito pequenininha, na escola mesmo, eu sempre tinha muito prazer em estudar, em falar em público, aquelas apresentações infantis. E uma coisa também que marcou muito a minha infância foi o meu prazer em me alimentar. Eu sempre gostei muito de comer. Naquela época, eu tive sim um ganho de peso muito significativo, né? Então a minha infância, mais ou menos aí nessa faixa dos 9 anos até uns 11 anos, foi marcada por um excesso de peso bem significativo, que me comprometia, inclusive nas minhas relações com os meus colegas. O pessoal me chamava até de Free Willy, né? Eu sempre fui muito bonitinha, assim, no sentido de ser vaidosa, mas eu era bem gordinha e aí o pessoal acabava fazendo aquelas piadinhas, né? Ah, lá vem a Free Willy e tal. Então, isso me incomodava. A minha mãe me levou a um profissional. Na época, nós não tínhamos, como hoje, a figura do profissional nutricionista. Então, na minha infância, o profissional nutricionista não era como hoje. Então, na época, minha mãe me levou no profissional, mas ele fez uma série de restrições alimentares para mim e que foram muito duras. Mas aquilo foi um choque muito grande para mim. Quando eu, aos 10 anos, ouvi de um profissional da área da saúde que eu não podia comer os alimentos que eu mais gostava. Eu lembro que eu chorei. Eu chorei porque eu falei para minha mãe assim: mãe, mas eu gosto de leite com bolo. E a minha mãe chorou também comigo e falou assim: filha, a gente vai achar outra forma. Então eu falei: não é isso que vai me derrubar. Depois que eu enxuguei as minhas lágrimas, com 10 anos de idade, igual eu estou fazendo agora, eu falei pra minha mãe, falei: mãe, eu vou estudar e eu vou saber o que a gente pode fazer. E aí, naquela época, né, a gente já começa a pensar na profissão. E então eu falei: eu quero ser nutricionista. Então, com 13 anos, eu já sabia que eu queria ser nutricionista. Quando eu entrei nessa fase, a partir dos 13 anos, já estava muito claro para mim que eu queria fazer nutrição. Naquela época, só tinham 2 faculdades em Goiás que tinham esse curso. Uma faculdade era particular, que era super inviável para o meu pai, e a faculdade federal. Só que para entrar na faculdade federal, você sabe que você tem que ter um preparo muito grande, e aquilo ali começou a ser a minha nova meta. O período da faculdade foi um período muito difícil. Acordar às 5 horas da manhã para chegar no campus, 7 horas, estar em sala de aula, ficar lá até 6 horas da tarde, né, esperando o ônibus para voltar. Chegava em casa às 8 horas da noite, tomava banho, comia alguma coisa e estudava para o outro dia, né? Então eu ia dormir por volta de 11 horas, meia-noite, no outro dia acordava às 5 horas da manhã de novo. E assim foram 5 anos. Tudo que eu quisesse conquistar teria que ser, primeiro, pelas mãos de Deus, que sem Ele a gente não faz nada, mas segundo, pelo meu esforço, que nada viria de graça, que eu teria que conquistar. Então eu sempre colocava a responsabilidade em mim, que eu tinha que lutar, eu tinha que fazer e tinha que acontecer. Cada uma das minhas conquistas, elas não foram determinadas somente pela minha força, pela força do meu braço, né, como diz a Bíblia. Eu acredito muito que Deus viu a intenção do meu coração, que não era um título para vaidade. Então Ele sempre abriu as portas para mim. Eu nunca tive dificuldade. A minha história é uma história de muita conquista. Eu passei no mestrado em primeiro lugar da turma, eu fui bolsista de mestrado. Eu passei no doutorado em primeiro lugar da turma, eu fui bolsista de doutorado. Mas eu nunca coloquei esse foco em mim.
Eu sempre deixava muito claro para as pessoas que eu estudava e apresentava os meus sonhos para Deus. E Ele que determinou para eu alcançar esses sonhos que na verdade não são meus, né? Eu acredito que são sonhos dele para mim, porque eu ajudo as pessoas para que elas tenham mais vida, né? E eu acredito que isso é um dom. A nutrição para mim é muito mais que uma ciência. A nutrição para mim, eu acredito que ela é um presente. Deus fez os alimentos, fez a humanidade e casa. Deus nos fez e fez os alimentos. E existem os alimentos que fazem essa máquina funcionar muito melhor. E existem alguns alimentos que foram comprometidos nesse processo, que hoje fazem mal para nós. Então eu acredito que a ciência da nutrição, ela é muito mais que apenas uma ciência, ela é um presente, ela é uma dádiva. Quando você pode escolher os alimentos, quando você tem um profissional que te orienta o que você come, o que é melhor para você, isso é um presente. Nem todas as pessoas conseguem esse presente. Então eu acredito que eu conseguir passar isso para o maior número de pessoas é um presente para mim, é um presente para quem está me ouvindo, é um presente para quem está comigo me acompanhando. É um presente. Nutrição é um presente.